Lei Maria da Penha completa 12 anos de implantação. Dia dos Pais é comemorado pelo Judiciário Goiano. Em nossos estúdios, no quadro Justiça em Foco, hoje vamos receber o juiz Adegmar José Ferreira. Por isso não saia daí, porque essa edição do Agenda Judiciária já está no ar. No segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais e o TJGO fez uma série de eventos para marcar a data. Confira! Ainda pela manhã, servidores e magistrados participaram de um café da manhã no Jardim Suspenso do TJGO. Durante o encontro, muita descontração e alegria embalados por música ao vivo. Foram feitos sorteios de brindes para os pais, que foram acompanhados com muita expectativa. No fim do dia, a comemoração foi no Fórum Criminal. Food trucks e churrasco deixaram a Casa da Justiça com ar familiar. A organização dos eventos foi feita pela Diretoria de Recursos Humanos do TJGO. Agora chegou a hora da gente conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. Juiz da comarca de Itajá dá guarda de cachorro à mulher após separação. Ao reconhecer a separação de um casal com pedido de liminar ajuizado pelo homem, o juiz Adenito Francisco Mariano Júnior, da comarca de Itajá, determinou que o cachorro da raça Poodle, que está na posse do autor, seja entregue à mulher. O magistrado levou em conta o argumento de que o animal pertence à filha da ré, entendendo que este deve ser entregue à requerida, considerando seu valor afetivo. Trabalhador atingido por blocos de concreto será indenizado por construtora. A MRV Engenharia e Participações foi condenada a pagar R$10 mil a um homem a título de indenização por danos morais em decorrência dele ter sido atingido por vários blocos de pré-moldados. A decisão é da juíza Letícia Silva Carneiro de Oliveira Ribeiro, da comarca de Valparaíso. Consta dos autos que, após o acidente, a MRV não ofereceu nenhuma ajuda ao trabalhador, seja de forma financeira ou psicológica. Segundo o autor, ele teve que se afastar durante 90 dias de suas atividades laborais, além de frequentar sessões de fisioterapia. O Tribunal do Júri da comarca de Nerópolis condena o homem que assassinou a mulher encontrada morta pela filha de 8 anos. O Tribunal do Júri da comarca de Nerópolis condenou Gabriel Teodoro Gomes pelo assassinato de Suzana Nascimento Fagundes. Quem presidiu a sessão foi a juíza Lúcia do Perpétuo Socorro Carrijo Costa, dosando a pena de 15 anos no regime inicial fechado. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade das lesões sofridas pela vítima e as consequências da letalidade, atribuindo a autoria do fato a Gabriel. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo e volta já já. E o Agenda Judiciária está de volta. E agora é hora de você conferir o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, nós estamos recebendo o juiz Adegmar José Ferreira, que é da 10ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão. Doutor, bom dia. Bom dia. Nós convidamos o senhor aqui porque muito tem se falado ultimamente, com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre alguns termos, alguns conceitos que seria bacana o senhor explicar para a gente. O primeiro termo que tem sido muito usado é foro privilegiado. O que é isso, doutor? Isso. A questão do foro privilegiado é uma prática brasileira, né? Já, portanto, no sistema brasileiro, que foi bastante reforçado com a Constituição de 88. E a Constituição, então, ela estabeleceu que determinadas autoridades, elas teriam esse foro que, na verdade, tecnicamente seria por prerrogativo de função. Tá? Então, as pessoas que ocupam determinadas funções, ao ser julgadas, elas serão julgadas por um tribunal, tá? De forma diferenciada daquela que normalmente as pessoas, de um modo geral, as pessoas do povo são julgadas. Né? Doutor, que funções são essas? Inúmeras. Nós temos hoje, só para você ter uma noção, em torno de 58 mil autoridades no Brasil que gozam do foro privilegiado. Certo? Do presidente da República, certo? Até os juízes de direito. Então, no Poder Executivo, nós temos então, o presidente da República, temos os ministros de Estado, né? No Legislativo, os deputados, os senadores, né? Tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. E depois, descendo para os estados, os governadores,
os secretários, né, o secretário de Estado, e também os magistrados, os embargadores, certo? Então é um grupo bastante grande de pessoas que gozam dessa prática chamada prerrogativa de foro. Isso não é tão novo, porque anteriormente nós já tínhamos a figura das auditorias militares, onde se julgam os militares que eventualmente venham a praticar o chamado crime militar próprio, previsto no artigo 9º do Código Penal Militar. Tanto que se o militar pratica um determinado delito e ele está no exercício da função ou em razão da função, o militar também responde junto à auditoria militar, que não deixa de ser também um foro privilegiado em razão da função exercida por aquele militar. Doutor, e quais são as diferenças que esse foro privilegiado traz para quem faz parte dele? Há um argumento fortíssimo de que o foro privilegiado ele veio abarrotar certos tribunais, abarrotar de trabalho, principalmente o Supremo Tribunal Federal, considerando os últimos momentos que nós temos vivido no Brasil com relação à corrupção desenfreada, né, nesta relação público-privado. Com isso, o Supremo, que é o órgão, né, judiciário máximo, né, que tem por dever por competência, melhor dizendo, de julgar essas matérias, acaba que o Supremo fica abarrotado com um volume de trabalho que é muito grande e muitas outras questões interessantes para o país, às vezes, dependendo de julgamento do Supremo, ficam no segundo plano em razão dessas questões envolvendo a corrupção de um modo geral. A corrupção com a consequência de lavagem de capital, né, e assim por diante. Doutor, os que gozam do foro privilegiado, eles só podem ser julgados pelo Supremo independente do crime que eles tenham cometido ou tem crimes específicos em que eles são julgados pelo Supremo? Como é que é isso? Não, são crimes específicos, né? No exercício da função, tá? As pessoas que estão ocupando cargos, né, cuja Constituição estabelece esse privilégio, entre aspas, né, porque a gente tem a imprensa, de um modo geral, passou a denominar de foro privilegiado. Não seria bem um privilégio. A intenção do legislador foi dar condição daquela pessoa responder o processo, de forma a garantir seus direitos de defesa, tá? E o Estado, por parte do Ministério Público, o direito de acusar, tá? De forma segura, ou seja, dentro de uma relação processual segura, para ambas as partes, tanto para quem acusa quanto para quem defende, né? E só que isso resultou, né, nesse grande problema, em razão do grande fluxo de crimes a serem apurados, né? Exemplo agora, mais recentemente, a Lava Jato. Então nós estamos com esse quadro, né, que para a sociedade brasileira é péssimo, né? Porque a sociedade acaba sofrendo os reflexos disso tudo, dessa problemática toda. Sim. Doutor, muito se fala que a Constituição de 88, ela foi feita num período após a ditadura e ela é muito protecionista em alguns aspectos. E isso, como o senhor mesmo disse, esse foro privilegiado está sendo usado de um modo prejudicial muitas vezes. Como é que a gente poderia resolver ou fazer isso dialogar de um jeito melhor? As leis, né, são institucionalizadas e implementadas, nem sempre o resultado é aquele esperado. Eu acho que no caso específico do Brasil, o insucesso foi o relativo insucesso, em razão do grande fluxo de serviço, né, de trabalho para o Poder Judiciário. Isso acabou que, por outro lado, veio criar algum tipo de uma frustração para a sociedade de um modo geral. Porque a sociedade esperava muito mais, né, da Constituição Federal, esperava muito mais de um sistema de controle judicial mais eficiente, né, mas que, infelizmente, pelo fluxo de processos, de investigações, né, por ser tão grande, acabou se tornando alguns órgãos do judiciário como se fosse uma grande delegacia de polícia, né? Então, nesse sentido. Certo. Então, talvez um gerenciamento melhor, uma celeridade melhor, o senhor acredita que faria com que as coisas melhorassem nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que o legislador ele teve boa intenção, o legislador constituinte, mas que, infelizmente, as estruturas, né, para controlar, investigar e punir eficazmente e reeducar as pessoas também, porque há um entendimento científico de que as pessoas que são corruptas, certo? O nome corrupção, se você for, o termo corrupção, se você for a qualquer dicionário, você vai verificar que
Ser corrupto é ser podre. Então, essa questão da podridão, essa questão da corrupção, certo? Ela e devassando o país, né, de um modo geral. Então, isso para a sociedade como um todo e para o judiciário é algo assim muito perverso, né, e muito negativo para todos nós, né? Outra questão que tem sido muito debatida ultimamente é a questão do trânsito em julgado. Prisão após trânsito em julgado ou não. Doutor, o que é isso? Isso. A questão do trânsito em julgado é considerado não só pelo Brasil, mas por todos os países do mundo, nas suas respectivas cartas constitucionais, como um instrumento de garantia individual, garantia das pessoas de um modo geral, né? O que significa o trânsito em julgado? Quando uma determinada sentença, prolatada em um determinado processo, em relação a ela não caiba mais qualquer tipo de recurso. Essa é a questão central do trânsito em julgado. Então isso representa para cada um de nós, para a sociedade como um todo, para o próprio Estado, certo? Fundamentos democráticos, ou seja, esse país é um país democrático que respeita as garantias, direitos individuais e principalmente o chamado princípio da presunção de estado de inocência. A pessoa só poderá ser considerada culpada a partir do momento que se esgota todos os graus de jurisdição. Nós temos no Brasil 4 graus de jurisdição. Temos os 3 primeiros graus. O primeiro, os juízes estaduais e os juízes federais, né, considerado primeiro grau. O segundo grau, para os juízes estaduais, são os tribunais de justiça dos respectivos estados e do Distrito Federal. E temos o segundo grau para os juízes federais, que são os tribunais regionais federais. Tá? Então, esses são os 2 graus, né, iniciais do sistema jurídico nosso. E temos o STJ. O STJ é um 3º grau, que nós chamamos também de graus ordinários. E, por fim, o Supremo. O Supremo é o grau extraordinário. Então, o Supremo funcionaria como o último grau. Mais recentemente, passou a entender, né, que as sentenças criminais, que a partir do momento que elas são julgadas no tribunal colegiado de segunda instância, para fins de execução provisória da pena, da sentença que foi implementada ali, foi prolatada ali, certo? Que é o bastante para começar a executar a pena, ou seja, que teria havido então, segundo esse posicionamento, o trânsito em julgado porque o primeiro e o segundo grau, o primeiro já analisou todas as provas colhidas no processo, ampla defesa e contraditório, se foi assegurado e decidiu a matéria. Houve recurso para o segundo grau. No segundo grau, essa matéria ela é novamente reavaliada, reapreciada, né, confirmada ou não a sentença do juiz. Então o entendimento é este. Prolatou a sentença, houve recurso, chegou no segundo grau, o segundo grau manteve, se a sentença ela é condenatória, pressupõe-se que transitou, portanto, em julgado, no que tange a questão de culpabilidade, etc., a questão de prova, que a sentença já pode ser executada provisoriamente, mesmo que haja recurso para o 3º grau, para o 4º grau. É bom que se deixe claro que na Constituição não há nenhuma ressalva quanto a isso. Mas exceto, né, fica assegurado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada. Certo? No caso criminal, a partir do segundo grau. A Constituição não faz essa ressalva. Nós estamos caminhando já para o fim da nossa entrevista. Doutor, o senhor então enxergou como um avanço isso? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto à Constituição estabelecer 4 graus de jurisdição, a única ressalva que eu faço é que deveria ter tido lá, na Constituição, talvez isso seja para uma Constituição futura, para uma emenda constitucional futura, uma ressalva expressa, de que no segundo grau, para fins criminais, uma vez confirmada a sentença de primeiro grau, no segundo grau automaticamente estaria apto a executar a sentença. Tá? Doutor, muito obrigada pela participação do senhor, que foi com certeza muito esclarecedor. Pois não, muito obrigado. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição de vocês. Tá? Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Já começaram as preparações para a Semana Nacional da Conciliação, o principal mutirão do Judiciário brasileiro. O evento acontece em novembro.
A criação de um marcador eletrônico para baixar de maneira mais célere os processos acordados na Semana Nacional da Conciliação foi um dos assuntos discutidos da primeira reunião de trabalho para definir estratégias e planos para a 13ª edição do evento, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Esse ano, a semana será realizada de 5 a 9 de novembro. A Prefeitura de Goiânia fechou acordo com o Poder Judiciário para a inclusão de 30 mil processos de execução fiscal na semana. Cerca de 60 estagiários já estão trabalhando nos preparativos do evento, que este ano poderá contar também com o reforço dos juízes leigos, empossados no dia 31 de julho. Fique ligado que agora é hora de conhecer as vagas disponíveis para concursos na área jurídica. A Câmara de João Pinheiro, em Minas Gerais, está com 15 vagas abertas para diversos cargos. As inscrições vão de 27 de agosto a 27 de setembro pelo site www.consulpan.com.br. A Lei Maria da Penha comemorou esse ano 12 anos de criação. Confira mais sobre essa regulamentação na reportagem. A alegria inocente dessas crianças brincando nesse parquinho em nada lembra as privações e a vida difícil, mesmo com tão poucos anos de vida. Elas são filhas ou parentes de mulheres vítimas de violência doméstica e agora vivem no Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser, o CEVAM, em Goiânia, capital do estado de Goiás. A ONG é a única casa de abrigo desse tipo na capital e, desde sua fundação há quase 40 anos, já recebeu mais de 30 mil mulheres. A situação das delegadas, das delegacias, é muito complicada, porque as mulheres chegam lá, vão fazer a denúncia, não tem como voltar para casa e as delegadas ligam aqui e pedem, por favor, nós estamos aqui com uma mulher que, se voltar, vai morrer. E aí, como falar não para uma causa dessa? A gente consegue oferecer uma assistência jurídica, uma assistência psicológica, porque nós temos psicólogas voluntárias também. A gente consegue fornecer escola, quer dizer, na escola, sim, nós temos salas de aulas com professores voluntários e nessas salas de aula estudam crianças na mesma sala, de 10 anos, de 11, de 15, de 16. Algumas são alfabetizadas junto com essas maiores, porque a gente só tem 2 salas de aula e, pelo menos, é uma maneira de manter essas crianças ocupadas e estudando, entendeu? Atualmente, 38 mulheres vivem no CEVAM. A vida delas se limita aos espaços de convivência e dormitórios do centro, que aproveita a estadia para oferecer oficinas e cursos profissionalizantes. Sair é arriscado demais. Do lado de fora, há um agressor que coloca a vida delas em risco. Mas como abrir mão da própria liberdade pela sobrevivência não é uma troca fácil, a maioria decide sair do CEVAM depois de um tempo de estadia na expectativa de retomar a própria vida. São elas que decidem até quando querem ficar aqui. Aqui é tudo fechado, é tudo trancado, né? Então, só quem fica num ambiente... Aqui exala amor, mas muito mais exala muita dor, porque todo mundo aqui tem uma história trágica. Todo mundo aqui passou por uma tragédia, é vítima de uma tragédia. Então, para elas também não é fácil. Infelizmente, as estatísticas são duras. Grande parte das mulheres que deixam o CEVAM são encontradas pelos agressores e voltam a sofrer as violências. Algumas têm um final trágico. A gente não tem como controlar o que acontece lá fora. Nós já tivemos, pelo menos esse ano passado, nós tivemos 2 casos de meninas que saíram daqui e foram mortas. O CEVAM sobrevive de doações há mais de 5 anos e qualquer um pode contribuir com a entidade, tanto com doações financeiras, quanto disponibilizando tempo ou algum talento para interagir com as moradoras. Se você quiser vir aqui conversar com as crianças, conversar com as mães, basta vir ali à tarde, senta no pátio e pega uma vassoura e começa a cantar para elas. São muitas histórias comoventes que já passaram por esses corredores. Uma delas é a dessa mulher, que já mora há 1 ano e 8 meses na instituição. Ela foi casada por mais de 8 anos. As agressões começaram no 2º ano de relacionamento. Ela se lembra até hoje. Foi agredida com o próprio filho, ainda bebê, no colo. Foi em casa. Foi na nossa casa, quando ele me empurrou. Eu estava com o menino no colo. Os anos foram passando e as agressões piorando.
O medo e a esperança de que o marido parasse de agredi-la fizeram com que a mulher se silenciasse por tantos anos. Medo e ameaça que ele fazia, né, que os homens fazem, e também pelo que as pessoas de fora, que estão de fora, vai pensar, né? E eu aconselho, sim, as mulheres a denunciar, a tomar essa coragem de denunciar. As agressões, muitas vezes na frente dos 4 filhos do casal, além da dor física, deixavam a mulher desolada todas as vezes em que precisava explicar o inexplicável aos próprios filhos. Por que o próprio pai batia na mãe? Foi a proximidade da morte que fez com que ela denunciasse o então marido e se mudasse para o Cevan. Ela chegou a levar uma facada com um filho de 4 meses no colo. Foi quando ele pegou o facão para mim, né, e começou a correr dentro do quintal. Eu na época, assim, um menino com 4 meses se mamava em mim, eu estava com ele no colo quando começou. Deu só uma lampada aqui nas costas, aí eu consegui pegar a sorte do portão e saí com os 5 para fora, aí foi quando eu chamei a polícia. Depois de morar até o ano passado por 1 ano no Cevan com todos os filhos, a mulher decidiu que era hora de sair para tentar recomeçar a vida. Mas os planos não foram possíveis. O ex-marido descobriu onde ela estava e, inconformado com o término, passou a perseguir e ameaçar a mulher. Temendo pela própria vida, ela voltou ao centro, mas com apenas 2 filhos. As mais velhas estão com o pai e ninguém sabe o paradeiro deles. É uma forma que o homem encontrou de chantagear a mulher para que ela saia da instituição. Pensando no que está fazendo, se está fazendo alguma maldade com elas, né? Porque se teve coragem de fazer comigo, com certeza pode ter coragem de fazer com elas também, né? A mulher se apega na fé e, apesar de todas as dificuldades, ainda sonha com uma vida livre. Voltar a trabalhar, ter a minha rotina, né? De sair com os meninos, ir no parquinho, e não só passear com eles. A esperança de uma vida em paz, no entanto, foi tirada da Gisele Evangelista. Ela foi morta por estrangulamento pelo namorado no apartamento dele após uma discussão por ciúmes. 6 meses após o crime, a dor ainda está presente no cotidiano dos familiares. Não existe isso de dizer assim, nós nos recuperamos. Não. Nós estamos aprendendo a viver sem a Gisele. Recuperação, eu acredito que ela não vai existir. A irmã conta que nenhum parente desconfiava da situação que Gisele estava vivendo, mas percebeu depois do começo do relacionamento que ela estava mais triste e afastada da família. Foi só após o assassinato que a família descobriu que ela já vinha sendo agredida pelo namorado há algum tempo. Não se afastem da vítima, da pessoa que você acredita que está sofrendo agressões. Porque ela tem dificuldade em se abrir. E se ela for ainda uma pessoa discreta, como a minha irmã era, tão reservada, ela não vai abrir mesmo. Então fique próximo. Porque a primeira coisa que esse perfil de um autor de feminicídio faz é afastar a vítima da família. A morte de Gisele foi descoberta depois que ela faltou ao trabalho e não avisou nem atendeu ligações. Preocupada, a prima Larissa foi até o apartamento do então namorado acompanhado de Michele, onde encontraram o corpo da prima. Mais do que a dor, o pedido por justiça e a vontade de ajudar outras mulheres em situação parecida uniu essas 2 mulheres. É muito triste, é muito doloroso. É uma vida que foi ceifada e foi tirada do nosso convívio bruscamente, mas que não acaba ali. A tristeza, ela permanece diariamente conosco. José Carlos de Oliveira Júnior, assassino de Gisele, está preso preventivamente e deve ir à júri popular por feminicídio, cuja pena varia entre 12 e 30 anos. Acredito na justiça mesmo do Brasil, tomara que ela seja feita. Não pode ser impune, não pode passar em branco. Infelizmente, esses não são casos isolados de violência contra a mulher. Pelo contrário, no Brasil, os números são alarmantes. Por isso, em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha.
Ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores legislações de enfrentamento à violência contra a mulher do mundo. Uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, revelou que desde que entrou em vigor, a lei diminuiu em 10% o número de homicídios contra mulheres realizados dentro de casa. Titular da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Goiânia, a DEAN, a delegada Anelisa atende cerca de 15 mulheres por dia, vítimas das diferentes formas de violência, física, moral e psicológica. Existem as lesões corporais, que são bastante noticiadas, né? Mas aproximadamente metade das ocorrências se referem à violência psicológica e também à violência moral. Então, é um misto mesmo de registros que envolvem violências diversas, essas violências que são conceituadas pela Lei Maria da Penha. A delegada observou que a violência contra a mulher é democrática e pode atingir qualquer mulher, independente de classe econômica, social ou escolaridade. Que a violência de gênero e a violência doméstica, ela pode atingir qualquer uma de nós, porque é uma violência que está estritamente relacionada ao comportamento humano, estritamente relacionada a essa sociedade machista em que nós vivemos, de homens que não aceitam a separação, de homens enciumados, de homens que entendem suas parceiras e ex-parceiras como parte de seu patrimônio, e em razão desse entendimento, desse comportamento que muitas vezes é repetido e ensinado desde a infância, não escolhendo família, cor, religião, raça e classe econômica. Para a delegada, apesar de muitos desafios existentes, Goiânia caminha de maneira satisfatória no cumprimento das garantias asseguradas pela Lei Maria da Penha. Existe sim um sistema já, não é o ideal, porque ainda existem muitas ausências, especialmente no interior do estado, mas é um sistema que tem sim se preparado ao longo do tempo para receber essas denúncias, para ajudar essas vítimas. O melhor caminho, eu não tenho dúvidas, é sim a denúncia do agressor. O juiz Vitor Umbelino tem longa experiência no enfrentamento à violência contra a mulher. Para ele, a Lei Maria da Penha foi, de fato, um marco na proteção da mulher. Entre as mudanças trazidas para a regulamentação, que alterou o Código Penal, estão a possibilidade de que os agressores de mulheres em âmbito doméstico sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. Também passou a ser possível a determinação de medidas restritivas, como a aproximação do homem da mulher agredida. Nós devemos comemorar muito esses 12 anos de, principalmente, avanços jurídicos, né, no campo normativo, no campo da regulamentação jurídica, onde as penas se tornaram mais rigorosas, né, o procedimento em si para a aplicação dessas penalidades também se tornou mais rigoroso e nós avançamos muito no campo jurídico para esse enfrentamento desse terrível mal da violência doméstica contra a mulher. A Justiça Goiana tem se demonstrado empenhada no combate ao problema. Como o Poder Judiciário precisa ser provocado, ou seja, é preciso que haja uma denúncia para que esses casos possam ser julgados, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem uma importante atuação social ao promover a conscientização da população quanto ao problema. Iniciativas como a Semana da Justiça pela Paz em Casa têm o intuito de esclarecer a população quanto ao que é a violência doméstica contra a mulher e como agir nesses casos. A semana também oferece atendimento psicológico tanto para as vítimas quanto para os agressores, para que possam refletir sobre seu comportamento e, quem sabe, modificá-lo. O Poder Judiciário está fazendo a sua parte, o Ministério Público está fazendo a sua parte. Recentemente nós tivemos a criação de vários juizados de violência doméstica específicos aqui no estado de Goiás, ou seja, em Aparecida de Goiânia, em Anápolis, Rio Verde nós já temos, Jataí também. Aqui em Goiânia foram criadas 2 varas especializadas, né, no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Então, ou seja, nós demos alguns passos importantes, porém ainda é preciso avançar muito mais. O combate à violência contra a mulher é um problema de todos nós. Se você é vítima ou tem conhecimento de alguma violência contra a mulher, não fique calado. Denuncie. O recado que eu dou é que não muda. Infelizmente, nós chegamos à conclusão de que não muda e só piora. Então, no primeiro sinal de agressão, no primeiro aperto, no primeiro, talvez até no primeiro tom de voz mais carregado, afasta. Confira a agenda do Judiciário para os próximos dias. De 20 a 24 de agosto será realizada uma nova edição do Justiça pela Paz em Casa.
No dia 27 de agosto, o presidente do TJGO vai até Santa Cruz de Goiás participar da transferência simbólica da capital. Na solenidade, o Judiciário Goiano irá devolver o antigo prédio do Fórum Local à Prefeitura. No dia 31 de agosto, será inaugurado o Sejusc da comarca de Posse. Bom, Érica, e essa edição do Agenda Judiciária fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Uma boa semana e eu te espero na próxima.